Bem-vindos ao Entre Taças, e o programa de hoje tá pra lá de especial. Como ela mesmo fala, bem-vindo universo, bem-vinda Lídia Santos, que ela é terapeuta, criadora do método neuropsicoespiritual. Nós vamos entender o que é isso, que é a junção de corpo, alma e mente. Se apresente, seja muito bem-vinda, um prazer receber você aqui. Universo, cheguei no Entre Taças, achei chique, amiga! Muito chique, né? Muito chique, gratidão pelo convite, é uma honra nesse meu retorno ao Brasil, tá podendo aqui bater esse papo tão gostoso com você e desmistificar esse neuropsico espiritual. Lídia, o que é esse palavrão? É quase um trava-língua, né? Tem quase fazer o curso para aprender a falar. É verdade. É isso aí. Ela voltou da Itália. Sim. Nós não nos encontramos porque eu fui para a Itália quando ela estava voltando da Itália. Exatamente, né? Mas quis o universo que fosse hoje esse encontro. É isso aí. E aqui a gente está tomando um vinho, batendo um papo. Muito obrigada. Mas o neuropsico espiritual foi nascendo com o amadurecimento da terapeuta Lídia Santos. Eu brinco que é o próximo nível da minha... Mas fala pra gente um pouquinho como é que a terapia entrou na sua vida, né? Porque não nascemos terapeuta, né? Pode ser que sim. Acho que a alma nasce, alma. Né? A alma Mas nasce. Houve um processo aí, tem toda uma história pra Lídia ser hoje o que ela é, né? Conta pra gente. Oficialmente, né, se eu parar lá para falar de formação com você, eu sou formada em marketing e trabalhei na área por 20 anos, maravilhosa. Olha isso. 10 anos no Brasil e 10 anos na Itália. A minha transição de carreira do marketing para terapeuta foi aos 40 anos. Hoje eu tenho 46, né? Vou fazer 47 anos. Então, foi um longo processo realmente para me escutar o chamado da minha alma, cumprir o meu propósito. Eu vejo as pessoas se cobrando muito por isso, né? E é um processo mesmo, não é do dia para a noite que a gente consegue ter a força necessária para fazer esse... Eu fiz a transição de carreira também aos 40. Mas é normalmente a hora que a gente repensa a vida, né? Que aquilo que move nosso coração começa a mudar, né? E aí, eu acredito que você pode ver sempre aos 40 anos, alguma coisa na nossa vida. Tem uma inquietude dentro da gente, não é? Tem uma coisa que começa... Eu sinto, não sei se com você foi assim, a minha inquietude, né, que são 10 anos estudando isso, começou lá por volta dos 35, 36 anos. Que foi quando eu comecei a estudar as técnicas terapêuticas, né? E nasceu de um lugar de muita dor. Respondendo você, eu vivi um relacionamento tóxico, minha maravilhosa. E no final desse relacionamento, eu estava pesando 110 quilos. Meu Deus. E foi um relacionamento muito desafiador sair dele, né? Até porque naquela época, 10 anos atrás, não se falava muito sobre este tema. E eu não se falava sobre esse tema. Eu estava na Itália sozinha, longe da minha família, longe de todos. Ele me botou numa redoma, então ele também tirou minhas amizades. Então, eu estava longe das minhas amigas. Ou seja, eu estava em outro país, sem dinheiro, pesando 110 quilos. E gente, essa assim maravilhosa. Quem olha para essa maravilhosa acha que ela já teve 110 quilos. Quando nessa vida? Exatamente, foi assim, maravilhosa, que eu precisei de muita coragem. Eu recomecei muito do zero, muito E de onde você tirou essa força para sair? Porque é muito difícil a gente sair de uma relação em que a gente... Porque é tão estratégico o jeito como eles vão conduzindo nós mulheres. Muito. E a gente não vai percebendo que a gente tá entrando num caminho que às vezes é bem difícil de sair. Exatamente. Porque a gente acha que às vezes é carinho, às vezes é zelo, às vezes porque é ciúme, tem ciúme, então porque me ama. É difícil a gente perceber. Um pai. Um Não é verdade que era muito o meu caso na época, né? É muito difícil a gente perceber isso. Porque é sutil, né? O relacionamento tóxico, o abusivo, normalmente ele é mais claro de ver. O tóxico, ele é algum negócio, é o veneno em conta-gota, maravilhosa. Uhum. Ele vai te matando aos poucos. Você vai se perdendo de você aos Ele vai poucos. tirando a tua autoestima. Mas de pouquinho, né? É quase homeopáticas. E aí você engordou, você tá não sei o quê. Então, aí uma crítica aqui, outra crítica ali. Nossa, mas isso não tá bom. Nossa, mas era... Não.
E aí ele vai te minando, sua vida vai perdendo a graça, você vai se perdendo de você. E no meu caso, eu ia buscar o prazer, o acolhimento e o afeto na comida. E você fica mais dependente dele. É muito engraçado isso, né? Quanto mais ele vai te prendendo. Ele vai deixando a gente mais dependente emocional dele, né? Sim, porque eles vão criando essa gaiola, né? E é onde você vai ficando muito preso. E aí você engorda, aí o que acontece com a tua autoestima, minha maravilhosa? Já era, não existe mais. Não existe mais. Então você vai ficando naquele círculo que eu falo que é o cachorro correndo atrás do rabo. Você não consegue quebrar aquele círculo, vai te envolvendo. E a vida, ela é mais do mesmo. Para você quebrar um padrão, é um grande desafio. Preste atenção. A vida é mais do mesmo. Você está numa frequência boa, ela vai mais do mesmo. Você está numa frequência negativa, se você não fizer nada para mudar, você vai retroalimentando isso. O teu piloto automático, a tendência é você retroalimentar aquilo que você está é a mesma coisa de onde você foca, expande? Vale pro copo meio cheio, vale pro copo meio vazio. O mecanismo é o mesmo, porque o teu foco tá ali. Você vai vivendo aquilo, você vai criando mais daquilo que você tá vivendo. Né? E você fica naquela frequência. Naquela também. frequência, a gente claro. pode trazer pra quântica, a gente fica naquela frequência. Aí você vai criando mais daquilo na tua vida, né? E quanto tempo durou esse processo? 5 anos esse nesse relacionamento. Você com 100 e poucos quilos. No último ano de relacionamento eu cheguei a 110 quilos. E aí tive força. Da onde eu tirei força? Deus. Sim, porque sozinha, num país... O que eu vou te responder nessa hora? Minha maravilhosa Deus. Era propósito, né? Era propósito, é a hora que eu falo sempre. Eu falei, não tem como separar Deus da nossa vida. Foi a força que veio dele. Um dia me veio uma força dentro de mim, me virou uma chave, eu juntei minhas coisas, botei, ele estava trabalhando. Mas peguei teve um gatilho? Gato, teve algum gatilho? Teve um gatilho. Uma fala da minha mãe. Minha mãe me falou assim, minha filha, quanto mais tempo você ficar nessa relação, mais difícil vai se tornar. Não vai ficar mais fácil. E eu pensei nisso durante dias. Um dia eu acordei de manhã e falei, minha mãe tem razão. Quanto mais tempo eu ficar aqui, mais difícil vai se tornar. E aí, graças a Deus, encontrei uma amiga que me deu um suporte, fui buscar, pedir ajuda, né? Aquele lugar de pedir ajuda do feminino também, que às vezes a gente tem muita dificuldade, né, Universo? Temos, né? As mulheres têm dificuldade na parceria, são muito concorrentes, né? Sim, então naquela época eu brinco que era do tempo do marketing, né? Do tempo da brusinha, né, amiga? Não sabia nem que subconsciente existia. Falasse pra eu, nossa, de comer, de beber, onde é que compra? O que é subconsciente? Olha da onde a gente saiu, hein, E agora a gente tá falando de neuropsicoespiritual. E hoje a gente é referência em reprogramação a nível subconsciente. Então, 10 anos depois disso daí que a gente tá conversando. Olha isso, que evolução. Que estrada, né? Então, é muito sobre isso. E naquela época eu peguei, uma amiga minha me ajudou a alugar esse apartamento, me contou. Lá mesmo? Lá na Itália. Você teve lá na Itália? Isso tudo aconteceu na Itália. Eu voltei pro Brasil na pandemia. E aí eu voltei, e aí eu fui igual um trem-bala. Eu falei, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que recuperar o meu trabalho. E ele não tentou? Tentou. Mas eu sou uma pessoa assim, que é um traço meu. Quando eu decido algo, eu decido algo. Então, eu tive algumas recaídas, lógico, todo relacionamento é normal. Ainda ficamos ali um tempo de recaídas, mas eu nunca mais saí da minha casa, disso, daquilo. Então, eu continuei. Esse trem trouxe toda a minha força de trabalho. E eu passei 1 ano trabalhando muito em 2 empregos, 2 horários, sem horário para nada, porque eu tinha que recuperar aquele tempo. Eu tinha que recuperar a minha vida, né? Porque o relacionamento ele foi me aprisionando, né? E assim eu fiz, saí igual um trem-bala, eu emagreci, né? Pelo menos, eu falei assim, como eu digo, assim, comecei pelo menos a entrar dentro das roupas, né? E fui indo, fui trabalhando muito, fui me reencontrando, fui conquistando o meu espaço novamente. Sempre deixei portas abertas, que é uma coisa que meu pai me ensinou, né? Então, eu sempre tive as portas abertas. Então, meus amigos me acolheram, pedi ajuda para todo mundo. E foi. Nesse 1 ano, eu posso te dizer que eu recuperei o espaço que esse relacionamento tinha me tirado, a nível de autoestima, a nível profissional. E aí foi a hora que eu relaxei. Aí eu fiz assim, sobrevivi, universo. Aí a conta veio.
Aí Baixou a adrenalina. Baixou a adrenalina, sai do mecanismo de sobrevivência, né? Que nós temos, né? Nós somos programados para sobreviver. Então, eu saí do meu mecanismo de sobrevivência, porque ali eu usei muitas das reservas do meu corpo para sobreviver e alcançar aquilo que eu tinha perdido. Nessa hora, quando a conta chegou, minha maravilhosa, veio as famosas autoimunes. Aí foi a hora que a autoimune bateu na minha porta. Eu comecei a ter todas as autoimunes, até um diagnóstico de vitiligo eu tive, que os meus braços começaram a manchar. Meu Deus. Tudo. Eu tinha todas as ites. Rinite, cistite, candidíase. Eu falo assim, gente, eu tenho um negócio das ites, eu tenho todas. E aí eu fui entender depois, aí eu fui buscar ajuda. Encontrei ótimos profissionais da medicina integrativa e que foram me dizer finalmente que eu estava somatizando no corpo aquilo que eu não tinha vivido do trauma dessa relação. E aí eu fui entender, então é isso, então eu preciso trabalhar isso, porque eu não vivi as fases do luto do fim da relação. Claro. Eu saí igual um trator. Já saiu atropelando todo mundo. Trem bala, pra nós é pouco, né, minha maravilhosa? Quem inventou? A gente só foi. A gente só foi. Pô, tinha muito tempo pra recuperar, né? Precisava, né? E aí quando quando eu comecei a olhar pra isso, comecei a ter muitas autoimunes, fui entender o que é que estava acontecendo, porque não tinha um remédio na farmácia que resolvia o meu problema. Sim. E eu tive que descobrir, eu tive que olhar pra dentro, e aí nasce a terapeuta. É assim que nasce a terapeuta, né, Lídia Santos? De uma dor, né? Sempre de uma dor. Sempre, né? As nossas dores são os nossos maiores tesouros. É verdade. É a nossa maior pérola. Hoje eu sei e vivi isso, então posso falar isso com todo o amor. E aí você começou já a atender lá? Comecei. Enquanto você estava lá? Enquanto eu estava lá, só que eu ainda não atendia oficialmente. Eu comecei quando eu fiz o meu primeiro curso em Roma, né, que eu entendi, né, que o médico falou para mim que eu tinha que reprogramar a minha mente, né, foi até o Dr. Vitor Sorrentino, na época eu era paciente dele, e eu fui numa consulta com ele em Portugal, ele estava atendendo em Portugal, ele falou, Lídia, a medicina não tem mais nada para fazer por você. Eu duvido aquelas suas fórmulas maravilhosas que resolve tudo. Ele não tem fórmula. Você precisa reprogramar sua mente, trabalhar essas questões. Me deu alguns direcionamentos, né? A família dele é de Roma e tal. E eu fui buscar essas informações. E aí tinha um curso, aquelas coisas, sincronicidade. E logo assim, tipo, na outra semana tinha um curso. Eu falei, vou fazer esse curso. Porque uma coisa que eu nunca tive foi medo. Era pra ser. A gente saiu de Mimoso do Sul e foi parar na Itália. Então, isso. medo é uma coisa chiquíssima. É uma coisa que a gente vai. Falou que precisa ir, fui. Fui pra Roma e cheguei lá, era um monte de profissional, nunca tinha ouvido falar em nada daquilo. Gente, foi muito engraçado, a minha primeira formação. Mas fui, comecei a colocar em prática. Tinha uma brasileira, que tem sempre anjos, né? Que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, que ela me viu quietinha num canto, assustada, sentou, pegou na minha mão, falou, assim mesmo. E fui, fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4. Eu acho que é o total dessa formação que chama Psyche, que é uma formação que trabalha corpo, mente e espírito a nível de reprogramação mental. Foram aí umas 6 formações no período aí de 1 ano. Eu falo que eu fiz todos os níveis, né? Porque é aquela coisa, né? O bom TDAH, quando ele acha alguma coisa que ele gosta, nossa, hiperfoco, né? Hiperfoco, quando ele vem, olha, a gente se torna normalmente muito bom naquilo que a gente coloca o nosso hiperfoco, que eu brinco que é o superpoder, né? O nosso superpoder. Então, é sobre isso. E aí eu fui trabalhando isso e eu atendia. Aí eu comecei a dividir. Eu trabalhava mais a questão de marketing, organização de eventos e tudo mais. Na parte da tarde, a parte de manhã. Eu atendia as pessoas, mas era muito um boca a boca informal. Mas era aquilo que movia. Eu já sentia o chamado, me deixava feliz, mas pagava as contas mesmo ainda. Era o marketing, né? Claro. Por final de contas, uma vida trabalhando com isso. E eu tinha muita dificuldade de acreditar que era possível sobreviver da terapia, sabe? Eu imagino. Olha, pensa num negócio que me apavorava. Voltar pro Brasil, ganhar em real e ser terapeuta. Era 3 coisas que eu olhava assim e pensava, não é possível que isso pode dar certo na vida de alguém. Já pensou, eu falei, o que, gente? Como que a gente volta a ganhar em real?
depois de 10 anos. É muito. Eu não sei como é que você fez essa transição, porque eu não teria coragem de fazer a Eu não transição. tive coragem também, não, maravilhosa. Foi a vida que fez, não fui eu, não. Não tem nenhuma história de sucesso. Ela foi muito corajosa, fui nada. Foi a pandemia mesmo, me deu chute na bunda. E começou na Itália. Eu decidi passar a pandemia no Brasil, quando lá começou a estourar tudo. Eu falei, vou voltar pro Brasil. Tava fechando. A minha área de evento, de merchandising, de tudo, foi a primeira que fechou. Claro. Eu falei, vou ficar fazendo o que aqui? Vim pro Brasil, mas achei que era aquela história dos 3 meses, né? Vim e depois voltava, né? Vinha, depois voltava. Fechei meu apartamento, deixei meu gato com a minha secretária. Ela tinha a chave da minha casa, organizava tudo pra mim. Voltei pro Brasil, não voltava, não abria. E aí... Sem previsão. Sem previsão. E aí foi quando eu montei meu Instagram e eu comecei a atender as pessoas gratuitamente, para tirar as pessoas do medo, do pânico, da ansiedade com a pandemia. Eu falei, gente, eu tenho tanto conhecimento, como que eu posso ajudar? Tô trancada dentro de casa. Como que eu posso ajudar as pessoas, né? Tem tanta gente fazendo isso, aquilo. O que eu vou fazer para ajudar a humanidade nesse momento? E aí foi quando eu montei meu Instagram. E aí a coisa foi dando certo. Em 1 ano, aquilo que eu achava impossível, Paty, morar no Brasil, ganhar dinheiro como terapeuta, estava acontecendo na minha vida. Olha isso. Eu não sabia nem cobrar. O empurrãozinho da pandemia, né? Deus, né? Eu estava com o conhecimento certo na hora certa. Na hora certa. E a gente contei uma fase que a gente estava muito perdido, né? Muito, querido. E aí eu comecei a atender, as pessoas depois gostavam do meu atendimento, queriam continuar fazendo terapia comigo, depois daquela primeira sessão gratuita que eles faziam. Como que eu faço para continuar? Né? Como? Né? E aí eu fui entender. E tudo virtual, porque a gente não tinha... Tudo virtual. Vídeo chamada. Tudo virtual, pelo Zoom, tudo por virtual. Aí eu fui entender como é que funcionava para organizar uma empresa no Brasil. Mas aí vinha com medo da pandemia, mas tinha outras questões. Sempre é relacionamento. Né? Não, sempre é a gente, né? Sempre tem outros medos que acontece, um gatilho que está sendo manifestado, né? Maravilhosa. Então, e aí você vai puxando. Época, a pandemia ativou o gatilho de muita gente. Muita coisa que estava escondidinha lá debaixo do tapete, dentro, né? Lá escondidinha dentro da gente, a pandemia trouxe fora, né? Para a maioria das pessoas. As pessoas tiveram que conviver, não tinha para onde ir. Eu sei que eu senti isso muito na pele. As crianças estavam em casa, não davam para ir para a escola, né? Então, o pessoal teve que começar a olhar no olho. Eu senti isso muito na pele. Muitos clientes, assim, que... ou melhoraram a performance e compravam mais coisas, ou se separavam, né? Porque separavam, exato. Foi muito divisor de água na vida de muitas pessoas. As relações, elas estão muito... As perdas, né? Muitos lutos, muitas pessoas machucadas com as perdas de familiares, amigos. Então, foi por todo esse momento. E eu fui me envolvendo muito, aquilo foi fazendo cada vez mais sentido, as coisas foram dando certo. Eu sei que quando eu vi, minha maravilhosa, eu já estava no Brasil, minha agenda já estava cheia. E o gato, gente? E eu voltei lá, só abriu. Você acha que eu não fui buscar mingauzinho? Foi só pra aparecer o primeiro buraco que teve um avião que saiu daqui do Brasil que pôde chegar na Itália, já estava eu. Porque aí eu fui pra Itália, né? Entreguei apartamento, vendi as coisas, vendi casa, encerrei conta no banco, peguei mingau e eu falei, bora, filho! E aí o gordo veio. Mas você não deixou a Itália, né? Porque você continua atendendo lá, né? Exatamente. Aí teve essa pausa, eu falo que foi uma pausa onde eu precisei fazer a minha carreira no Brasil dar certo. Então eu concentrei energia aqui, né? Minha maravilhosa. E graças a Deus as coisas foram dando muito certo. No final de 2023, eu cheguei em 2000, né? Que foi aí a pandemia, né? Que é 2020, né? Isso, final de 2019. Isso mesmo, 2019, 2020. Isso mesmo. Aí no final de 2023... eu retornei à Itália. E aí eu já retornei de um outro lugar, estava passando um momento, eu falo que eu estava encerrando alguns ciclos na minha vida. É sempre um lugar, Itália é sempre como se fosse, é engraçado se a gente entrar no transgeracional, né? Porque é a minha origem materna italiana. Itália é sempre quando eu quero colo, quando as coisas, eu sempre corro para a Itália, minha maravilhosa. Eu não tenho essa coisa, mas eu tenho vontade de correr pra Itália, o que eu quero dizer. Mas pra mim é muito isso na minha vida, né? Eu percebo isso, né? Como que a Itália, a minha descendência, a minha ancestralidade materna, né? Que chega até mim através da minha mãe, ela é muito forte em mim.
É incrível isso. E aí eu fui por aí, voltei para a Itália, tinha terminado o noivado, tinha terminado a sociedade, tinha terminado, assim, maravilhoso, encerramento de ciclo 360 graus, né? A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede, né? Que a gente fala para Deus para ele tirar aquilo, a gente fica fazendo as horas, mas quando ele vem, né? Ele vem fazer Tira tudo. um divisor de águas na vida. E aí eu comecei a pensar em dividir o meu tempo, e aí eu comecei a pensar em trabalhar. Eu fui rever meus amigos terapeutas de algumas formações que eu tinha feito lá. Uma amiga me falou, Lídia, quando você estiver aqui, vamos fazer alguma coisa juntas. As coisas foram acontecendo, acabei passando 5 meses na Itália, era para ter passado 2 meses. Aí fui fazer até um curso, nível 2 de constelação familiar que teve na Itália, com algumas amigas brasileiras terapeutas da Europa. A gente foi para Sicília, ficamos naquele hotel maravilhoso, estudando uma vida bem difícil, né? Nossa, maravilhosa. Foi assim, nossa, que momento na vida. Foi maravilhoso. E aí eu falei assim, gente, deixa eu ver como pode ser isso. E como eu tinha terminado a sociedade do Instituto, né? Eu comecei a pensar, acho que eu vou começar a construir minha carreira no digital. É aí que eu comecei a olhar para o digital, porque o digital me daria a possibilidade de atender como terapeuta em qualquer lugar do mundo, não só na Itália. Porque aqui, quando você se estabeleceu aqui no Brasil, você começou a atender presencialmente. Depois que a pandemia acabou, sim, né? Foi aquele período do começo do online, mas depois que a pandemia passou e as coisas se abriram, né? Eu comecei a trabalhar e depois fui fazer sociedade, fui sócia no instituto, né? Fui trabalhar essa parte. Quando eu decidi encerrar esse ciclo, eu falei assim, eu comecei a olhar para a minha vida. Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito, meus amores, que é o seguinte, é como se a vida fosse um rio para mim. Será que eu tô fluindo com ele ou que eu tô nadando contra a maré? Porque eu acho que várias vezes na vida a gente nada contra a maré. Deus está falando assim, flui por aqui, que esse é o rio da vida. Se você for por aqui, você vai fluir tão mais fácil. Vai ser tão mais leve para você. E a gente está lá com a nossa, nada contra a maré, não. E eu comecei a olhar o rio da minha vida e pensar, gente, mas na minha idade, o que ela tem de mais de precioso? Liberdade geográfica maravilhosa. Porque o que é que tem de bom numa mulher que não casou e não teve filhos? Liberdade geográfica. E aí eu decidi investir na minha vida naquilo que ela tem de mais maravilhoso, que é justamente ter essa liberdade. E que muita gente está buscando isso, né? Hoje, para mim, foi fazendo cada vez mais sentido. Hoje, para mim, move totalmente o meu coração. Faz totalmente sentido. É o que eu quero para minha carreira profissional, sem sombra de dúvidas. Hoje, para mim, se a gente bota nessa balança, tá valendo mais que dinheiro. Com certeza. Não sei. Ou com o olhar do amadurecimento dessa fase da minha vida, sem sombra de dúvidas. Eu tenho total esse olhar. Aí foi pra lá, se reconectou com algumas pessoas. Me reconectei com algumas pessoas. Morei lá 10 anos, tenho muito network, tenho muita amizade. Minha melhor amiga mora lá. Então, eu vou pra Itália, mas é como... Todo mundo fala, você foi... É como se eu estivesse indo pra casa. Eu não tenho vida de turista na Itália. Eu tenho vida de italiano, entendeu? Eu vou no supermercado, eu faço compra, eu cozinho. Eu divido as contas da casa com a minha amiga, né? Ela sempre me hospeda quando eu tô na Itália. Então, eu tenho vida de italiano lá. Não é que eu tô... você não faz nada. Eu falei, gente, eu tô trabalhando, eu tô na Itália, a gente não fica aqui 3 meses herdeira. Não dá pra gente ainda não, a gente tá trabalhando normal, vida de italiano. Que eu tenho. E lá faz atendimento online? Faço atendimento online e faço alguns atendimentos presenciais na clínica de uma amiga minha, no Instituto de uma amiga minha. E quando você tá lá, você atende Brasil também, né? Porque agora você pode, claro. Normal, não só. Hoje eu tenho pacientes do mundo inteiro. Que maravilhosa. Tenho. E aí a gente começou a criar toda essa estrutura online a partir do final de 2023, né? Então, eu passei esse último ano estruturando, né? O que eu chamo que a gente estava batendo esse papo, do ecossistema Lídia Santos, que é esse ecossistema, né, digital. Então, explica pra gente, explica para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é esse psicoespiritual, porque a gente já falou que é corpo, alma e mente, mas como é que trabalha isso? Isso, vamos trabalhar. O que muda na vida da gente? O método Lídia Santos, né, que é a base de todo o meu trabalho, eu criei o método Lídia Santos para ele achar a raiz da dor da tua alma.
A primeira coisa que uma pessoa vem para uma consulta minha de terapia, eu falo, o que tá doendo no teu coração hoje? Ah, tem muita coisa. Eu sei que tem muita coisa, mas sempre tem alguma coisa que tá doendo mais. Aquele motivo que fez você pegar o seu telefone e mandar uma mensagem, você marcar a consulta. Você sabe qual é essa dor. É a linha. A pessoa vai me contar a dor. E eu vou buscar em toda a história dela, desde a gestação até no transgeracional, muitas vezes, dependendo da situação. A gente vai estudar genealogia também. Da constelação familiar também. Constelação familiar e a psicogenealogia também. Porque a constelação familiar, Paty, ela trabalha o campo morfogenético do nosso sistema familiar. Por isso que os bonequinhos estão ali. É uma coisa onde tem, né, o campo, né? Isso, o invisível que nos une e tá aí, conduz tudo. Então, ele vai trazer o campo morfo do nosso sistema familiar. A psicogenealogia é a psique da nossa árvore genealógica. E como a gente descobre isso? Então, a gente trabalha com os dados. Você vai montar a sua árvore genealógica, nome, data de nascimento, data de falecimento, o que fez, tem filho fora de casamento, não tem, tem aborto, não tem. O que é que tem na tua árvore genealógica? É um documento. E quando você não lembra? Você vai fazer uma pesquisa da tua árvore genealógica. A nossa árvore genealógica é um mapa de tesouro da nossa vida. É o seu sangue, maravilhosa, que corre na sua veia. Eu não tô falando de... Oi, existiu toda aquela galera pra você estar aqui. E a gente tá aqui iludindo, achando que a gente herda só cabelinho, cor dos olhos. A gente herda a treta todo o universo. A gente precisa entender como isso chega até nós. Então, o estudo da psique da nossa árvore genealógica é super interessante. Porque, né, dentro da psicogenealogia, a gente entende qual é o nosso propósito de alma dentro do nosso sistema familiar. Por exemplo, eu tenho o nome da minha bisavó paterna. Aí você já pode puxar um fio bom, minha maravilha, que não é por causa de nada que você tem o nome de uma ancestral bisavó paterna, que teu pai com certeza te deu aquele nome por algum motivo. E aí você vai começar. Aí ninguém te conta nada. Você tem que fazer tipo Sherlock Holmes. Eu morro de... Você compra um bolinho. Você vai tomar um café com a tia. Aí você vai ali, você faz uma pergunta para um aqui, uma pergunta... Então, vocês desconfiar, minha filha, ninguém te conta nada. Mas você tem que ter habilidade. Mãe é a mesma coisa. Ah, mãe, isso aqui que tem... Vão aí tomar um café, você vai lá, o papai, por exemplo, tomara que ele não veja esse podcast, quando eu quero descobrir alguma coisa, eu falo, pai, vai almoçar aqui em casa, já logo um vinho, o papai só fala se ele tomar vinho, senão ele não fala. O vinho é ótimo. Vinho é uma benção, você entendeu? Eu falei, pai, vamos fazer uma pasta aqui em casa, vamos tomar um vinho, que eu querendo saber. Agora ele já sabe, né? Sabe. Eu querendo saber de alguma coisa. Agora ele finge que ele tá sendo enganado. E é sobre isso, né? É muito interessante, a gente tem muitas informações, né? Quanto mais... Isso é autoconhecimento maravilhoso. Você está descobrindo como a sua história. É lindo. E a partir daí você vai... Você começa e você vai... É uma teia. É uma teia. Você vai, tipo, montando, você vai fazendo, você imprime, você coloca... E tudo na vida existe uma coisa que eu acredito muito, que é o poder da intenção. Então, quando você vai olhar para a sua genealogia, você já vai intencionando algo que você sabe que tem alguma coisa que você quer descobrir que você ainda não viu. Tem alguma peça do teu quebra-cabeça interno que você precisa entender que você ainda não entendeu. Então, você já está intencionando, você já está movendo a energia nisso daí. Então, as coisas chegam para você também. Às vezes, a pessoa fala um negócio, você fala, você tem um insight na hora, é isso. E aí você vai montando. Aí tem nomes, tem coincidências de datas, né? E aí você vai entendendo a história daquela pessoa. Por exemplo, a minha bisavó, ela era cega. Eu quase fiquei cega no meu parto. Então você começa a entender, né, a história de vida, o que é. Porque nós estamos todos aqui para servir, né? Partimos desse princípio, né? Então, qual é o nosso servir dentro do nosso sistema familiar? Por que o Criador tão maravilhoso, tão sábio, colocou a gente naquele sistema familiar? O que a gente veio fazer ali? E a gente começa a despertar. Isso é autoconhecimento.
Então, dependendo de onde está a raiz da dor do meu paciente, voltando para o método Lídia Santos, eu vou trabalhar isso, eu vou buscar dentro da história dele aonde esse padrão, pode ser um padrão que começou, mas pode ser um padrão que vem lá de trás, de repetição. O que é? O que é que está fazendo essa pessoa manifestar, viver isso hoje? Isso está acontecendo hoje na história dela. Porque quanto mais assertiva formos na raiz da onde isso começa, mais assertivos vamos estar resolvendo. Então, tudo aquilo que eu trabalho é para buscar essa informação. E à medida que a pessoa vai tendo uma clareza. Isso aí, você vai conversando, as coisas vão vindo, ela vai me falando, ela vai contando a história, como é que era o casamento dos pais, como é que foi o parto dela, como é que foi. A gente vai ali fazendo uma varredura em toda a história da vida, até dias atuais. E aí, como é que ela consegue colocar isso em prática, por exemplo, digamos, um exemplo? Claro. Eles estão com problema no relacionamento. Uma mulher te procura porque a relação dela com o marido ou com o namorado, sei lá, não está ok. Não tá boa. Ela não se sente valorizada. Vamos dar um exemplo assim. Esse é o problema que ela tem. Ela tá vivendo hoje. E ela vem te trazer essa dor. Ela fala, nossa, eu sinto que na minha relação eu não tô sendo valorizada. Uhum. Aí a gente tem que buscar o quê? Onde é que começa o desvalor no feminino da história dessa mulher? Como que a mãe dela se sentia diante do pai? Como que foi a infância dela? Como que ela via o casamento dos pais? Qual é a programação da mente dela? Quando ela se sentiu desvalorizada pela primeira vez, será que ela tinha um irmão que a família valorizava mais o irmão do que ela? E ela entendeu que ela não tinha valor? Será que ela era comparada o tempo todo na infância como se o outro fosse melhor do que ela aprendeu que ela não tem valor? Qual é a história dessa mulher? Será que na escola ela achava que todos os coleguinhas que tiravam notas melhor do que ela, porque o ensino não estava pronto para entender a forma da mentalidade, para desenvolver o tipo de inteligência que aquela mulher tinha, que de repente o ensino trivial do Brasil não consegue ver qual é o tipo de inteligência que aquela alma tem, que aquela pessoa tem, e ela foi acreditando que ela não tinha valor? O que é que tem nessa história? Tem que descobrir, voltar lá atrás e trabalhar. Aí a gente trabalha dependendo da situação, tem muitas técnicas maravilhosas, todas essas fazem parte do meu método. Aí vai entrar o que eu chamo de uma tríade. Normalmente, a primeira fase eu trabalho sempre a criança. Porque a gente traz tudo da infância, né? Tem Primeiro 7 ali... anos de vida é a caixa preta do avião, né? É a nossa caixa de Pandora. Tem que olhar. Então, eu sempre vou trabalhar a criança para preparar essa mulher para olhar para o sistema familiar dela. Então, o sistema familiar, ele vem depois, na minha forma de atender. Porque se a gente está presa nas feridas da criança, a gente não consegue fazer as mudanças necessárias no sistema familiar. Então, primeiro a gente trabalha a criança. Quando essa criança estiver se sentindo... Nosso eu criança é sentindo acolhido, amado. E a gente sente que a força interna, a gente já está muito mais forte, a gente já está mais conectado com o nosso amor próprio, a gente já entendeu que eu que preciso aprender a amar essa criança, que a resposta está aqui dentro. Eu já consigo enxergar nos olhos da minha criança o amor incondicional de Deus. Né? Eu consigo olhar, eu pego uma foto minha, eu consigo sentir a força do amor que eu tenho para aquela criança. Eu estou com uma força para aí, eu posso entrar com uma constelação, com um pensamento sistêmico, a gente pode estudar a genealogia de uma árvore, e aí eu falo que é um segundo estágio do método Lídia Santos, digamos que é o segundo passo da minha metodologia. Trabalhado isso, você trabalhou o teu sistema familiar, sempre tem desordem normalmente no sistema familiar. Você colocou um sistema familiar em ordem, você já olha para aquilo. Eu acho que está na hora de reprogramar a mente. Aí é a hora que a gente começa a reprogramação mental, que é tirar a mente do negativo e trabalhar para o positivo. Aí a gente pega as crenças limitantes, vai trabalhando em crenças apoiadoras. Aí eu gosto de usar Psyche, tem a minha técnica de reprogramação mental que chama Neurobalance, que eu desenvolvi. Então a gente começa a trabalhar reprogramação mental, ver o que foi que tudo isso da tua história programou em você. E você acredita que está te limitando. Porque o que é uma crença limitante? Algo que você crê que te limita.
Então você tem que trabalhar a tua mentalidade. Para mim, a nossa mentalidade tem que ser trabalhada todos os dias, Paty. E aí você adota técnicas e a pessoa vai exercitando, não só na consulta, não só no momento que está com você, como se fossem exercícios, atividades. Como se fosse, não, são. E aí eu vou trabalhar muito com você nessa questão do corpo, mente, espírito, a transformação de uma mentalidade que vem desses padrões todos que a gente está conversando, digamos que vem de uma ancestralidade, que vem das feridas da nossa infância, requer dedicação para você transformar. Assim como você quer ter um corpo bonito, requer ir para academia. Assim como você quer ter um vínculo, uma intimidade com Deus, requer orar todos os dias. Requer trabalhar a mente todos os dias. Então, eu acredito muito nisso. Por isso, corpo, mente, espírito, por isso, pilares, que temos que trabalhar, né? Na medida do possível, sempre corpo, mente, espírito, né? Então, a reprogramação mental, ela é para sempre. Quanto mais a gente reprograma a nossa mente, mais a gente enxerga o copo meio cheio. Porque a maioria das pessoas estão sempre olhando pro copo e estão achando que ele tá vazio, né? A nossa mente, ela é programada no negativo. Nós somos as crianças que escutamos não pode, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. A gente é programado no negativo. O nosso piloto automático normalmente vai levar a gente para a zona de conforto e para o negativo. E é muito difícil. Grande desafio. Né? É um desafio. Por isso concorda comigo que requer técnicas, você ter ferramentas internas que você desenvolve na terapia para que você consiga praticar isso. E precisa de um acompanhamento, né? Porque assim, falando de terapia convencional e não tô julgando e nem tô comparando. Não tem certo, não tem errado. Eu acho todos os caminhos levam a Roma. Exatamente. Todos os caminhos levam a Roma. E cada pessoa se identifica com um determinado procedimento, com determinado profissional. Mas é muito difícil você seguir sozinho esse caminho. Uhum. O caminho sozinho é a mesma coisa que você ir pra academia. Se alguém vai com você, vamos lá, Nana, te dá uma motivação, te dá um up e você diz, eu vou, mas às vezes não tá nem com vontade de ir. Mas vai porque tem uma parceria, tem alguém do seu lado. Exato. Uma vez eu escutei o Thiago Brunet falando uma coisa muito sábia, né? Numa mentoria que eu tava em São Paulo com ele. Ele falou assim, o poder do acompanhamento. Eu falei, é isso. A gente sozinho, a gente faz alguma coisa, mas se a gente estiver acompanhado com um especialista, a gente voa. Então, se você estiver sozinho na academia, você vai ter um resultado. Se você tiver um personal, você vai ter outro. Isso. Se você trabalha uma questão... Se você trabalha com uma pessoa que é especialista naquilo, em trabalho de reprogramação mental, claro que você vai ter outro. Porque o acompanhamento na nossa vida é algo que faz total diferença. Total. Eu acredito que vale para tudo, né? Tanto que quando você tem uma pessoa que você se identifica, uma pessoa, digamos que de repente é um padre, é alguém que você se inspira, né? Vou botar um líder religioso que você se inspira, que aquela pessoa tem um poder, né, de estar ali com você, as palavras dela tocam o teu coração. Com certeza vai ser muito mais fácil para você desenvolver um vínculo com Deus, né? Tanto que a gente tem tantos grupos de estudos da Bíblia, a gente vê quando a gente está ali junto, que tem alguém... Olha como que é potencializada a nossa conexão com o Criador. Porque precisa ter. Porque você ali tem uma fonte, ali tá todo mundo. Então, tudo é o poder desse acompanhamento, minha maravilhosa. E aí... E vale pra tudo, vale pra terapia, mas não vale pra tudo na vida. É tão gostoso ouvir você falar maravilhosa, que você não é maravilhosa, né? Porque é maravilhosa. Porque ela vai fazendo a gente ter vontade de fazer as coisas, sabe? Quando a gente olha pra você e tem vontade de fazer as coisas. Dentro do teu ecossistema e dessa coisa que você tá montando... vem coisa boa por aí. Tô montando. Não é, eu vou lá uma vez por semana e converso com você e a gente vai, e vou pra lição de casa que você vai me passar, porque vai chegar em casa, eu não vou fazer, porque, né? Porque eu sou indisciplinada. Porque a criança interior é rebelde, é birrenta. Vai bater rebelde. Ô, universo, essas crianças interior rebeldes me dão um trabalho pra tia Lídia. Ainda com TDAH, entendeu? Aí esquece, aí não vai. O hiperfoco não tá ainda. Não Como tá é que você vai cuidar disso agora? Porque eu tô sabendo que você já me deu um spoiler ali. Sim. Porque tendo essas ferramentas... para que, de fato, as pessoas consigam fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Né? Sabendo que estão sendo acompanhadas, sabendo que estão tendo apoio, sabendo que tem recurso.
Me conta isso aí. Já dá esse. Já fala. Ó, eu vou dar esse. Guarda esse segredo. Exatamente, universo. E aí, eu sou uma buscadora. Eu sou uma alma inquieta. Eu falo que eu sou uma alma antiga e inquieta. Eu sou uma buscadora. E eu vi muito. É uma coisa. Nós não temos o tempo necessário para se dedicar a isso na nossa vida real. Sim. Porque existe a vida ideal e a vida real. Na vida real, nós não temos, maravilhoso. Uhum. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Eu mesmo sou a pessoa que faz terapia online. Vou deixar eu no consultório, eu mesma não vou nunca. Com a minha terapeuta que lute. Eu luto com os meus, ela que lute por mim. A vida é assim. Então, a terapeuta que lute. Mesmo. É isso, percebe? Então, eu não tenho. E aí, eu fui vendo que eu falei, gente, como que eu vou fazer esse movimento de trazer a terapia mais para perto das pessoas, mais para a vida das pessoas, inserir isso como precisa ser no cotidiano, no dia a dia, porque eu já acabei de falar que realmente para uma transformação existir, precisa que a gente trabalhe a nossa mente aí, todos os dias, não, mas a maior parte do tempo, precisa ser um acompanhamento ali presente na nossa vida. E tem que ter repetição, né? E tem que ter repetição, minha maravilhosa. Porque a nossa autossabotagem, ela não dorme nunca, né? Já reparou? Ela não dorme. Não sei como que ela consegue ficar assim acordada. Eu me perco. Autossabotagem. É um orar e vigiar eterno em nossa vida. Não, você acorda até tão disposta que hoje eu vou fazer diferente. Dá 2 minutos, você já tá caindo na armadilha. Caindo no piloto automático do 95% da nossa mente, que é o nosso subconsciente, que o nosso consciente é só 5%. Entre a gente ter consciência de algo e a gente executar, passa o oceano no meio. É verdade. Né? E esse oceano é justamente o nosso subconsciente que não dá o quê? Não dá apoio àquilo que nós temos consciência. Eles não estão alinhados. Justamente porque dentro do subconsciente, minha maravilhosa, está registrado tudo esse bate-papo que a gente estava conversando. Todas as memórias transgeracionais, a nossa epigenética, as feridas da nossa criança. Tudo ali, tá tudo ali no nosso subconsciente. Então, ele não vai dar apoio àquilo que eu falei, gente, mas eu preciso mudar isso, isso precisa ser diferente para mim ter aquilo que eu quero alcançar. Para mim, de repente, separar, vou pegar o exemplo, separar desse marido que não me valoriza. Pegando o exemplo que você me trouxe. Aquela mulher veio para terapia, ela já descobriu de onde veio as feridas, já descobriu isso, mas cadê força? Se ela vem de um sistema onde as mulheres são submissas ao masculino, ela vai tirar essa foto pó do pirim-pim-pim? Mágico? Não vai. Não vai, mas vida real. Então ela não vai ter força nem coragem. Nem força nem coragem. Então é uma construção interna e vai ter que ser uma construção de fortalecimento de amor próprio, reprogramação de crenças, de escolhas que ela vai ter que fazer diária para ela fortalecer muito o emocional dela para ela dar esse passo. E eu, Lídia, não acredito. Vamos me desculpar, mas eu não acredito que sessão de terapia uma vez por semana, que isso já resolve essa treta maravilhosa. Não. A prática de consultório me diz o contrário. É igual os alcoólatras. Eu acho que é o seguinte, é todo dia, entendeu? Um dia menos. Se não tiver um acompanhamento, não tiver alguém naquele momento da crise. Naquele momento, você falou tudo. O momento do gatilho. É, porque do gatilho. E você faz besteira. Eu, como terapeuta, não tô ali. Exato. Eu tenho agenda, eu tenho horário, eu tenho vida, eu sou a terapeuta que vive, tá? O universo. Então, como que eu vou estar ali disponível para aquela pessoa? Foi toda essa dor que veio mover isso que eu vou estar contando para você. De tudo isso, eu falei, gente, como que eu fico mais perto? Quando eu comecei a estudar isso, tem mais ou menos 1 ano, agora já tem até mais um pouquinho, 1 ano e 3 meses, que foi quando começou a vir essa questão da IA, da inteligência artificial. Eu já tinha um site, eu já tinha a estrutura de consultório online, né? Eu já tinha criado uma estrutura, já tinha infoprodutos, meditações, hipnose, várias coisas gravadas, né? Então, eu já tinha um sistema que ele ia Lídia, método Lídia Santos, e ali nós já tínhamos infoprodutos, sessões individuais, né? E todo esse contexto, algum workshop, palestras e tudo que a gente vem desenvolvendo. E a gente precisa ter na palma da mão. A gente precisa ter assim, ó. O mundo hoje mudou, maravilhosa. Estou desesperada, eu preciso de agora. Exatamente. Quem tem dor não espera. Repete comigo. Quem tem dor não espera.
Ponto. Então, eu vou olhar para essa situação e eu vou pensar o quê? Aquilo que eu pensei a minha vida inteira. Porque a minha mente, ela é muito reprogramada. Eu sempre olho para algo que chega e eu penso, como que isso vai se transformar copo meio cheio na minha vida? Vale para tudo na minha vida. Não foi diferença para mim quando eu olhei para IA. Eu falei, uau, eu vou olhar para isso como? Eu vou olhar para isso, o povo tá fazendo terapia no GPT. O povo vai roubar o lugar dos terapeutas no GPT. Já tem não sei quantos milhões de pessoas fazendo terapia no GPT. Isso é fato, né, universo? Tem, mas né? Isso é fato. Mas não tem conhecimento. É sobre isso. E eu falei, gente, eu vou fazer o que com isso? Eu vou brigar? Eu falei, não, é fato, tá aqui, é a nova era. São ferramentas que estão aí para nos ajudar. Exatamente, né? Se a gente tem uma mentalidade trabalhada no positivo, se a gente enxerga a vida de forma positiva, eu vou pegar aquilo, como que eu faço tesouro com isso? Exato. Ponto. Como que eu coloco isso a servir dentro do meu propósito e da minha missão? Isso para mim é inegociável e claro como água. Que é disso que a gente não pode perder nunca na vida. Então, eu olho para aquela situação e falo, como que isso pode ser um aliado para resolver a dor das minhas pacientes? E aí eu vou estudar. Porque você é uma só. Eu sou uma só. Né? E se a gente pensar, quando se fala de dor, principalmente emocional, ela machuca e remédio não cura, minha maravilhosa. E você precisa de tem intervenção na hora. Não tem paracetamol para dor da alma. Não tem isso para quando você tá chorando, que aquele negócio tá aqui dentro, parece que vem aqui do... Só quem já sentiu uma traição sabe. Só quem já sentiu um abandono na vida sabe. Só quem já foi abusada sexualmente na vida sabe o quanto isso dói. Então isso é um negócio que vem daqui, parece que tá te matando por dentro. Então é sobre isso. Então eu fui pensar como que eu ia isso. Aí eu comecei a desenvolver uma plataforma para suporte emocional de nós mulheres. Então, assim, traduzindo, é a Lídia se multiplicando. Traduzindo, né? Sistema aqui, trazendo o papo mais aqui para o nosso lado empresarial, é eu levando aquilo que eu já tinha construído, o método Lídia Santos, para uma plataforma na palma da mão, para que isso possa chegar a mais pessoas. E também para que as pessoas tenham acesso naqueles momentos de crise em que aqueles momentos de... Não vai ser o dia O gatilho vem, os nossos gatilhos. Aquela criança, ela tá amada, protegida, ok, mas quando o gatilho é acionado, a dor vem. Mesmo com a consciência que ela já sabe qual é o problema, não tem, é incontrolável. Gatilho é gatilho. Gatilho é gatilho. A gente consegue, com muito trabalho interno, desenvolver mentalidade, tirando as camadas dessa ferida, ter gestão emocional. Não é controle, tá, universo? É gestão. Não, porque é uma coisa incontrolável mesmo. E eu tô falando com propriedade. Eu também atendo várias mulheres, mas na parte mais da sexualidade. Mas é tão incontrolável o sentimento que a gente tem na hora da crise que você fica irracional. Irracional. Então você precisa sim de ter um apoio naquele momento. Exatamente. Pra te trazer pro eixo, né? Precisa ter pra você, no entanto, que o nome dessa plataforma, ela se chama Acolhe-lhe, que é justamente para acolhimento, porque eu acho que esse é o nosso feminino, esse é o meu propósito. Ter um local de acolhimento para o nosso feminino Lídia, né? Então é Acolhe-lhe, né? Um lugar, é uma plataforma que eu tô criando para acolher as mulheres, né? Isso move muito meu coração, é maravilhosa. E esse lugar de acolhimento justamente para a hora que a dor dela vir, na hora que ela está sentindo que ela não é uma mãe boa o suficiente, na hora que ela sente que ela não tá dando conta de tudo, na hora que ela sentir que ela tá morta, acabada, chorando no banheiro sozinha. Qual é o lugar que essa mulher precisa ser acolhida? Essa mulher precisa ser acolhida, minha maravilha. E ela precisa ser acolhida no feminino, porque Xena Guerreira, ela já é na vida, né? A Xena Guerreira é uma luta contra a Xena Guerreira. A Xena Guerreira que mora em nós, ela é um desafio. Acho que a nossa maior dificuldade é justamente tirar essa capa, né? É tirar a armadura da essa coisa guerreira. Porque Mulher Maravilha quer... é para os fracos. A galera... Eu sempre uso Mulher Maravilha. A Xena Guerreira. Xena Guerreira, pensa bem, maravilhosa. Ela pensando, né? Pensando bem, ela tem, né?
mais uma pegada mais robusta do negócio. Combina mais com a gente. Eu aqui com aquele meu... Com a minha capa, pensando, né? Com mãozinha na cintura agora, né? Olhando, pensando na Xena. Realmente. O escuro, tem muita mulher aí. A gente, né? Indo... Tem muita mulher nesse papel, né? Tem muito. Que acha que tá arrasando. Exato. E tá se destruindo. E a vida tá ficando cada vez mais pesada, os burnouts estão aí, a solidão está aí, né? E aí as pessoas à volta acham que é frescura. A gente chega no sexual, né? A mulher, se ela tiver muito nessa armadura, ela não vai conseguir relaxar para ter prazer. Não. Ela não tá... Ela não se conhece, ela não se permite se conhecer, permite. se tocar, não se permite. Não se... Esse espaço não é pra ela. Não, porque esse espaço, o espaço da sexualidade é o espaço da vulnerabilidade. E tudo que uma Xena guerreira não consegue sempre armada, na vida, né? é ser vulnerável, né, meu? Então a gente vai somando, ó... E a quantidade de disfunção que isso acarreta na vida de uma mulher, né? Total, minha maravilhosa. Poderia passar aqui outro podcast só pra falar desse assunto. Só. Se a gente puxar essa linha, a gente tem que marcar um bis pra falar sobre vinho tinto aí. Um vinho tinto e aí a gente vai pra sexualidade, pra disfunção, pra tudo isso. Então, o ecossistema vai trazer essa plataforma chamada Acolhe-lhe, que vai ser esse lugar aonde vai ter exercícios, né? Vai ter uma roda de hábitos que essa mulher vai poder mapear os hábitos dela, que estão fazendo com que ela caminhe para um burnout. Isso vai trazer consciência para ela. Tem exercício para trabalhar o pilar da fé com jejum de Esther, para trabalhar o feminino dentro do pilar, que é um exercício lindo que eu montei, baseado na história de Esther. Tem o detox emocional, que é uma hipnose para você se libertar de todos os lixos emocionais que você vem carregando ao longo da vida. Tudo isso. Vou criar um blog dentro, né? Onde eu vou convidar outras mulheres para escreverem matérias ali que conhecem isso, inclusive. Vou te convidar para maravilhoso. Nesse blog para falar de sexualidade para essas mulheres. Eu quero ter um lugar para trabalhar muito essa questão da menopausa, da loba, né? Como ressignificar, como enxergar o corpo. Porque eu passei pela menopausa ano passado, né, minha maravilhosa? Eu estou começando, estou no climatério. Tá, sinistro. No climatério. E aí, esse climatério foi o que me moveu a pensar isso. Então, vai ser uma plataforma que vai curar das dores do feminino, né? Dessa nossa transição. Como é que a gente enxerga a forma da loba? Como que a gente vê o copo meio cheio nessa fase da vida? Como que eu enxergo o meu poder, a minha feminilidade? Que, de repente, eu tô aí com aquela minha mente sentindo seca, com todo esse inconsciente coletivo pesadíssimo que tem. Eu acho que até uma dificuldade que eu tô sentindo é o se posicionar perante os outros. Porque a gente sempre faz tudo, né? A gente equilibra vários pratos. Somos mulheres de ação. E aí, quando você começa a sentir que você tá tendo algumas limitações, que você tá com dificuldade de memória, que você não tá com aquela disposição toda. Não, você começa a fazer escolhas e renúncias muito importantes na vida. E tudo muda na sua vida. Nada mais é como era antes. E os outros não conseguem entender a sua mudança. Aí você é taxada de... tá ficando esclerosada? Tá ficando não sei o quê. Assim, são vários rótulos que quem tá na sua volta não tá vivendo o que você tá vivendo e não entende. E você não consegue se posicionar porque você se sente menor naquele momento. Exato, porque isso vai complicado. Mexer totalmente com o nosso feminino, minha maravilhosa. Porque o feminino foi inserido em nós de forma negativa. Nós não enxergamos o feminino como positivo. Senão não seríamos Xena guerreira. A gente tá sempre indo pra energia masculina, né? Sempre indo pra energia masculina. Então, a gente já parte desse princípio, ok? A gente não tem... Então, quando a menopausa vem, a conta chega do feminino, que a gente não olhou ele a vida inteira. Que é um caminho de fragilidade e você não quer aceitar. De fragilidade, de vulnerabilidade, que ou você olha pra isso e ressignifica, ou senão você vai botar mais armaduras ainda do que aquelas pesadas que você já carregava. É verdade.
E não se fala sobre isso. Não se fala. A gente só vem discutir esse assunto quando a gente está passando. Só, minha maravilhosa. E é isso daí. A gente é ser humaninho na fila do pão, porque eu só tô discutindo sobre isso, porque eu passei o ano passado e você só tá falando sobre isso. Porque a gente é mega evoluído, universo. Não, sabe aquela coisa de que não vai acontecer comigo? Total, eu era total essa Eu pessoa. falava, isso não vai acontecer comigo. Eu falava, não vou fazer reposição hormonal nunca, isso faz mal. Até a irmã Aí, ó, dela. vocês que estão ouvindo aí, mulheres, Vocês pegam essa senha. essa conta vai chegar. Vai. Pode ser cara ou barata, mas vai chegar. Fiquei uma semana sem dormir do climatério. Não, e a gente não se escuta. Acorda a gente de madrugada. escuta tão pouco. Pouquíssimo. Que eu fiquei vários dias pensando que o ar-condicionado estava quebrado, minha maravilhosa. Você acredita nisso? Eu acredito. Não, ó, a pessoa terapeuta, hein? Imaginou se não fosse. Eu acredito. Aí eu tô lá, gente, não, eu tenho que falar com o técnico. Só que eu tava bem no começo, então só tava acontecendo à noite. Durante o dia eu tava ok. Eu só me acontece à noite. Eu só tô na fase da noite. Sim, você tá nessa fase. Então, nessa fase que você está hoje, estava eu o ano passado. Maravilhosa. Aí eu tô lá, aí eu apertava. Gente, tá quebrado, não tá bom esse ar-condicionado. Aí esqueci de ligar pro técnico durante o dia, claramente, que tava. Aí à noite já eu lá. Aí comecei a parar de dormir. Aí. Que é um horror, né? Porque aí atrapalha todo o resto. Aí eu falei, ai, gente, isso é climatério, universo. Só que a gente só se dá conta, Lídia, quando esse sintoma, que é o mais comum, ele vem. Só que existem 103 sintomas Muito mais silêncio. Eu considero que nós que já tivemos vinham acontecendo e a gente não percebeu. Eu não percebi. Agora que eu tô fazendo reposição, eu vejo que eu já tava nesse show da Xuxa aí há muito Eu tempo. também. Minha maravilhosa. Eu tava botando tudo na conta do TDAH. do 2020. Do negócio lá. Que a gente não pode falar muito, né? Daquele momento que a gente ficou recluso, Eu disse, depois que eu tive esse negócio, tudo ficou ruim. Eu tava botando tudo na culpa do TDAH. Muleta número... Eu também fiquei TDAH. Muleta número... Meu marido falou, você nunca teve TDAH? Agora você história de TDAH. Eu falei, não, mas eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. E aí foi. Nessa correria louca, maravilhosa. Só sei Só que... com calor que a gente se atenta que pode ser. E quando não tem, que eu tava até conversando isso com a Adri ontem, né? Que a Adri não teve calor, ela teve depressão. Olha que doideira. E eram os hormônios. Olha isso. Olha isso. Né? E que a menopausa é muito confundida com tem depressão. Um monte de médico que trata para depressão quando a pessoa já está vivendo. Exatamente. Ela mesma é um desses casos, né? Quando você tiver a oportunidade para falar esse tema, chama a Adri, que ontem nós conversamos muito sobre isso. Porque é muito essa questão que nós estamos conversando. Tem vários sintomas. Então, nós que estamos tendo esse calor, a gente teve sorte. Porque é um sintoma mais claro, a gente já foi correndo, já começou com a reposição. Nós estamos aqui lobas, você vai ver se maravilhosas. Se você ainda não está, você vai ver que demora um tempinho esses ajustes mesmos. Eu também demorei um tempinho para até que você trabalhe a tua mente e o teu corpo para esse novo ciclo. Muita coisa precisa morrer aqui dentro para que outras coisas nasçam. É uma reforma interna. E nesse momento, o Acolhe tá ali. Vai ser fundamental. Vai ser fundamental. Tem essa parte que eu quero trazer muito esse conteúdo. Tem a parte que eu quero trazer um lugar de acolhimento para outra dor que me chama muita atenção, que são as mães de crianças atípicas. Essas mulheres não têm tempo para fazer terapia, gente. É desumano. É verdade. Entende? O tempo que ela tem de respirar é quando o filho está fazendo terapia. E aí isso seria uma coisa assim bem democrática, eu digo. Exatamente. É outra questão. Terapia é uma coisa cara. Sim, porque a gente tá falando de poucos. custo-hora, né? A gente Exatamente. Tá falando de... Custo-hora. É cara para poucos. A realidade do nosso país se torna cada vez mais difícil. E eu sempre tive um sonho, que foi o que me moveu muito. Falei, gente, eu acho que todo mundo no mundo precisa fazer terapia. O mundo seria muito mais feliz. Eu sou essa pessoa. E aí eu falei, nossa, agora vai poder chegar para as pessoas uma terapia na palma da mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma muito mais acessível. Então, o que me moveu a trazer o Acolhe para o ecossistema, Lídia Santos, trazer o meu conhecimento, uma forma, estudar como que eu podia trazer isso com o digital. Antes da IA não era possível. Sim. Agora, com a IA...
trabalhando os agentes com o meu conhecimento, trazendo eles dentro de um protocolo, de um passo a passo dentro do ecossistema, eu realmente estou conseguindo dar esse resultado, percebe, meu amor? Algo que me deixa muito feliz. E eu vou trazer também terapia em grupos ali dentro do Acolhe Li, né? Uma vez por mês, eu vou sentir qual vai ser a necessidade da comunidade de mulheres, né? De repente faço temas separados, mas eu também vou trazer, então vai ser uma coisa que vai ter o conhecimento para trabalhar a mente consciente. Vai ter o subconsciente, que são as meditações, são todas gravadas por mim. As aulas que estão ali dentro de reprogramação são todas gravadas por mim, né? Eu sou a responsável pelaquela plataforma, percebe? Então, eu vou estar trabalhando terapia em grupo para as pessoas que tiverem ali. As pessoas vão ter acesso a esse. Tem um diário da alma, tudo você escreve ali, fica registrado. Para que você tenha, você trabalha, faz o exercício. Ali mesmo você já escreve, ali mesmo você já escuta. Então, eu quero criar esse ecossistema para a gente cuidar das dores do feminino. Gente, maravilhoso. Eu já tô aqui louca para saber quando é que eu vou ter acesso ao Acolhe Li. Já temos, assim, uma previsão? Já vou falar, minha maravilhosa, que acredito eu, a gente está finalizando, porque veio de um beta teste longo, que eu estou fazendo muito teste. Eu acredito que para o dia 29... Agora, esse ano ainda? Minha maravilhosa, agora semana que vem. Gente, então no momento certo este encontro é o universo. Maravilhoso. E olha que eu nem tava pensando, o universo, ó, flui no rio da vida, minha maravilhosa, solta o controle. É isso aí. As pessoas te encontram, tem sempre... Quando a gente tá no nosso servir, as coisas acontecem. É verdade. Quando você tá alinhado com a sincronicidade do Criador, as coisas na tua vida acontecem. E aí eu vim trabalhando isso, estou muito feliz com isso. 29 é semana que vem. Exato, maravilhosa! Semana que vem. Estamos aí nos testes finais. Então, ó, a gente vai deixar todos os detalhes aqui. E eu vou deixar, depois deixar o link para vocês entrarem. Vão ter 7 dias gratuitos para provar. Ó, que maravilha. Então, não tem mais desculpa, né? Vocês acessarem. Vou fazer um preço super acessível aí de lançamento, para que todo mundo possa, porque eu quero justamente que chegue ao maior número de pessoas. Eu tô fazendo isso tudo sozinha, então eu não tenho um investidor. Então, eu tô realmente, né, tirando tudo do meu bolso. Foi um lugar de muito sacrifício, que eu tive que contratar toda a equipe para poder fazer, porque eu tenho um conhecimento, né, gente? Mas a gente não sabe fazer o que eu tenho, Lídia, graças a Deus. O que ninguém me tira, que é conhecimento. Maravilhoso. Onde eu vou, ele vai comigo. É uma bênção. Mas é ele. Como que eu ia trazer isso? Então, eu tive que contratar a equipe, tô numa mentoria, tô estudando, teve um investimento muito alto. Mas eu tenho mas o meu propósito de levar isso para o maior número de pessoas possíveis é muito grande. Estou muito feliz e grata por isso. Nossa, já é um sucesso, né? Nem vou falar que eu tenho certeza que será um sucesso, não, porque eu já tenho certeza que é um sucesso. Semana que vem vai dar tudo certo e dia 29, gravem essa data aí, a gente já vai ter disponível o Acolhe Li. Eu vou falar já aqui que vou fazer parte desta comunidade. Eu quero porque muito. Todos nós precisamos. Não tem essa de que todo mundo precisa, gente. Né? Por mais que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento, sempre você precisa de um acolhimento. Sim. Então não poderia ter um nome melhor. Você não poderia ter escolhido um nome melhor. Acolhe Li é perfeito. Eu tenho uma fala no Acolhe Li que é o seguinte: existe um caminho de volta para você. Essa é a fala principal, que é esse lugar onde você se acolhe. E você olha para isso. Existe um lugar de volta para você, porque nessas travessias da vida, né, minha maravilhosa, esses muitos ciclos que a gente se perde tanto da gente mesmo. E nunca é tarde para recomeçar, né? Nunca é tarde pra gente voltar pra gente se resgatar, pra gente se escolher, pra gente buscar a nossa melhor versão. É isso aí. É sobre isso. E nunca é sobre o outro, gente. É sempre sobre nós. Ai, vamos acabar por aqui, mas com uma dor na alma já. Porque o papo foi maravilhoso. Mas vamos continuar esse assunto aqui, né? Então coloquem as perguntas, os comentários, que a gente vai encaminhar para a Lídia. E vamos colocar todos os canais da Lídia. E o lançamento nós vamos divulgar. E vocês, fiquem atentos.
E acessem 7 dias gratuitos para vocês experimentarem, ó. Igual a isso, é quase um presente de Natal, né? É sobre isso, minha maravilhosa. E gratidão por esse convite incrível, né? Esse presente que o universo nos deu. Ai, o presente foi todo meu. Nosso, e gratidão. E é isso, vamos E aí, nos acolher. Deixa a última mensagem aí pro pessoal. Existe um lugar dentro de nós chamado amor próprio. E ele é a base de tudo que você quer conquistar na sua vida, percebe, minha maravilhosa? Então, fortaleça isso. O seu amor próprio é o terreno onde você tem que plantar todas as sementes da sua vida. Então, não sei o que passa no teu coração, não sei qual é o seu sonho, não sei qual é o seu objetivo, mas uma coisa eu sei, que o terreno onde você deve plantar é no seu amor próprio, porque a colheita com certeza será próspera e abençoada. Encerramos aqui com esta mensagem maravilhosa. Até o próximo programa. Um beijo!